Então, a grande diferença de intolerância para alergia é a parte cutânea. Eu tenho coceira, eu tenho vermelhidão, manchas, eu tenho psoríase, descamação capilar, porque eu ativo o meu sistema imunológico. Por exemplo, lúpus. Lúpus é uma doença que está sendo estudada há mais de 30 anos e os últimos estudos mostram que lúpus vem do carboidrato, vem do trigo, alto consumo de trigo. Claro, é uma doença genética, mas que o consumo de trigo aumentaria a alergia. Né? A alergia não é um celíaco, é uma alergia que a pessoa tem e aí ela estoura o lúpus. Sistema nervoso central, uma série de outras coisas. É uma coisa que ativa, né? Que ativa, perfeito, é ótimo. Ele é um ativador, um estopim do negócio. Quando você tem intolerância, no caso do leite, que é o mais comum, você tem intolerância à lactose, que é o açúcar do leite. Porque você tem frutose, açúcar da fruta, glicose, sacarose, maltose, açúcar do malte, né? Lactose, açúcar do leite. E aí, quando você tem alergia à proteína do leite, não ao açúcar. Que é chamado, anota, caseína. Caseína. Com S, gente. Caseína. A caseína é a proteína do leite. Aí eu vou responder a tua pergunta. Você tem 2 produtos no mercado hoje. Você tem um produto onde ele não tem lactose. Ele não tem a adição do açúcar do leite. E você tem um produto que ele tem, o produto tem a lactose e foi adicionado quimicamente no produto a lactase, que é a enzima que digere a lactose. Então, eu tenho milhares de pacientes que não podem usar esse produto porque ainda tem prisão de ventre, distensão abdominal. Mesmo sem lactose, eu ainda tenho. Ainda tem, por causa da adição da enzima. Não tem problemas na saúde? Como? Não tem problemas na saúde? Esses alimentos que acrescentam Não, é uma enzima. a enzima? É assim, ó. Quando você tem frutose, glicose, sacarose, você usa o detergente, a enzima e insulina que veio do pâncreas. É o detergente que limpa aquela louça. O detergente específico para digerir aquele tipo de açúcar. Não sei se eu fui muito científica, não? Tudo bem? Quando você usa a lactose, que é o açúcar do leite, você usa uma enzima, um detergente, um sabão específico que é a lactase. Então a pessoa come o produto com o remédio, enzima é a palavra certa, mais o açúcar. Então ela ainda muitas vezes tem os sintomas. Meu filho tem alergia. A lactose é muito comum. Então é melhor não ingerir. Será que não é proteína? Sabia? A pessoa do intestino, e aí você não acha nada, é muito mais fácil. Tem um monte de coisa sem lactose. Agora, quando é alergia à proteína do leite, ela ficou 1 ano sem comer nada derivado do leite. Foi horrível. Eu não tinha nada para substituir. Eu já te dou a palavra e já respondo. Deixa eu só pegar essa linha de pensamento. Olha só, quando eu como ovo, anota que é legal. Quando eu como ovo eu estou falando omelete, ovo, né? Ovo cozido, ovo de codorna, ovo de pata, ovo de criança, ovo frito, tá? Eu tenho do ovo, na clara do ovo, eu tenho uma proteína que chama albumina. Albumina. Tá? Quando eu tomo o leite, eu tenho uma proteína que chama caseína. Que é a proteína do leite. Tá? E da carne eu como, que é o onígoro, a proteína da carne, né? Normal. Tudo bem? Então, o que acontece? Hoje, as pessoas têm alergia, porque desenvolve sistema cutâneo, coceira, vermelhidão, e isso, alergia do ovo. Então, na verdade, não é da gema, é da clara, por causa que a proteína estava lá. Então, essa pessoa não pode tomar vacina, porque vacina é feita de albumina.
clara do ovo, entendeu? Por isso, aqui no leite, você pode ter a intolerância ao açúcar, mas você está tendo também alergia à proteína. Eu fiz o teste, deu bem alto assim a minha intolerância. A intolerância. A intolerância, mas a alergia eu não fiz. Aí tem outro tipo de exame. Eu sei assim, possa, as alergias Eu fui aqui também. fora. Ai, não, meu Deus. As vacinas, toda vacina, 99% das vacinas são feitas de albumina, da clara do aí ovo. vem a alergia. Não, aí tem uma outra série de vacinas que é feita com mercúrio, que é um grande problema, né, que estamos passando no Brasil, porque esse toque de caixa das vacinas H1N1 foi feita com uma concentração de mercúrio muito grande. Isso, e mercúrio fica no seu corpo uma média de um ano e pouco. Né? O mercúrio é super perigoso. Claro, não posso falar disso porque nós estamos numa campanha da H1N1. Nós temos vacina da homeopatia. Tem a vacina da homeopatia. E ele tem o mesmo efeito da outra vacina e não usa o mercúrio. Só na homeopatia, só os médicos homeopatas? Só os homeopatas, que eu saiba, não sei se posto de saúde tem. Eu sei que alguns CRAS têm agora atividades complementares, né? Aí Tem faz. também vacina, que a pessoa Do leite, mas aí é da caseína, da proteína. É sempre da proteína, nunca é do açúcar. Nunca é do açúcar. Mas aí não tem problema. Não, aí não tem tanto problema, né? Tanto que quando você vai tomar a vacina, eles perguntam se você tem alergia ao ovo. Né? Não pode. Tá. Eu também vacina, não está perguntando. Não? Mas agora, esse ano que eu vi, eles estão perguntando. Até então eu nunca tinha me perguntado. Tá, do Crohn, qual é a tua dúvida? Ela é uma doença de intestino, é um processo inflamatório. É uma doença genética. É genética, ela é uma doença mais genética. Ela é uma doença mais dos trópicos, de países tropicais, uma doença específica. Assim. A doença celíaca, por exemplo, que é uma doença genética também. Ela se assemelha com a celíaca? Se assemelha. Membro da família que está passando Por celíaco, perfeito. 26 anos. É, bem complicado. É, a doença celíaca, só que a doença celíaca ela tem origem nos nórdicos, na Europa, aquela parte de cima, é uma doença de miscigenação genética, né, que eles fazem. Beleza, tudo bem? Tá? Então, do sistema digestório, imagina, do sistema digestório, o que eu preciso ter é isso. Aí você vai ter relação direta com alimentos em cada uma dessas doenças. Essas doenças são as mais associadas aos alimentos. Tem a alergia, tem a intolerância, como a gente falou, mas normalmente parte gástrica e intestinal é o que o idoso é acometido, né? E aí, então, quando você olha o seu prato hoje, quando você vê a nutrição, você monta um prato de arroz e feijão. Batata frita. Arroz e feijão e batata frita. Quando você monta um prato hoje, eu não estou aqui defendendo nenhuma religiosidade, tá, gente? Não estou defendendo nenhuma etnia. Aqui eu só estou trazendo visões de mercado. Tá, então o que acontece? Quando você monta o seu prato hoje, de arroz, feijão, salada, carne, batata frita, seja, né? A gente acha que o prato começou assim. Então, se você lembrar comigo, a gente não misturava os alimentos antigamente, né? A gente não cozinhava os alimentos juntos, né? A gente usava como método de conservação dos alimentos a banha do porco, né? A gordura animal, enfim, a gente usava muita manteiga de garrafa. Não adiantou nada, estou com o braço mole até hoje, né? Que a gente ficar de castigo, né? Ficar chacoalhando a garrafa, lá ficar fogo. Mas no tchauzinho melhorou. Mais ou menos, mais ou menos. Porque é só para isso. É, só para isso que serve, né? Enfim, então a gente olha a construção do alimento, por exemplo, como é que surgiu a utilização do ovo? Quando o português
comia o ovo como se come hoje. E aí você tinha na cozinha uma índia que usava várias frutas, porque o Brasil é um país rico em frutas, sempre foi. Aí você tinha uma portuguesa que sobrava uma clara, para ela poder fazer os doces portugueses. E você trouxe no navio negreiro um índio que veio das Américas e um indiano, muitas vezes, né? Um negro da parte da África, da Índia, que trouxe especiarias. Então você começou a misturar essa miscigenação de culturas, de hábitos, e aí você cria processos de nutrição diferente do que antigamente fazia. Vou dar só mais um exemplo. A gente, quando comia milho, antigamente, a gente punha o grão na boca, mastigava, usava a saliva, que digere o carboidrato que está no milho, com a tal da alfa-amilase salivar, cuspia nos potes, secava, triturava, macerava, que nem aquele pilão, e depois fazia farinha. Era assim que era feito. Então naquele monjolo, lá pra mim era monjolo. Isso, aí depois começou a aquecer. Pinhão também era assim feito. E há pouco tempo pinhão também. Pinhão, para descascar pinhão, o pessoal vai pra festa, vai comer pinhão, também era descascado há pouco tempo atrás assim. A gente hoje fala assim, Paçoca. tem toda uma história aí. Aí, vamos lá. Então, aí, assim, tem uma relação da saúde, né, na nutrição, na questão da sociedade, né? A autonomia das pessoas terem direito à alimentação, né, a consciência do consumo. Vou dar um outro exemplo aqui. Eu comprava muito aquele macarrão, vou falar mais, né? Não dá licença. Comprava aquele macarrão Barilla, que é um macarrão gostoso, tudo, né? Aí uma vez eu fui fazer um estágio na Itália, e no supermercado na Itália não tinha Barilla. Não tinha outras marcas que tinham Barilla. Aí eu falei pro chefe lá de cozinha, pô, mas Barilla é super famoso no Brasil, é caro, né? Por que não tem? Aí ele falou, aqui na Itália, a Barilla é uma das empresas que foi banida, porque eles são detentores das armas bélicas. Eles são patrocinadores de investimentos de arma bélica no mundo, né? Armas potencialmente, né, que destroem o planeta, essa guerra toda do Irã. Então a própria Itália não comia aquele macarrão que a gente acha uma coisa linda aqui, né? Maravilhosa, acho que está arrasando. É um consumo consciente. Muitas vezes você não sabe que você está pagando, comprando uma marca para aquilo, né? Outro, não vou defender nenhuma religiosidade, mas a gente tem várias vertentes religiosas em relação ao alimento, né? Por exemplo, o adventista tem, nossa, uma alimentação maravilhosa. Os budistas, o hinduísmo, o nepalesco, né? Algumas regiões da Europa. Por quê? Por consciências religiosas, vou chamar assim. A questão ambiental, então hoje, você não pode mais falar que alimento orgânico é caro. Caro é ir na farmácia comprar remédio, né? E não é caro. Uma caixinha de morango orgânico é R$ 4,30. A outra é R$ 3,50, né? Não é nenhum real de diferença. Então, açúcar mascavo, alimento orgânico, é 1000 vezes melhor do que açúcar branco, né? Então, mas você usa pouco, ele adoça um pouquinho menos. O demerara é bem legal também. Entre os açúcares, o melhor açúcar é o mascavo, né? Aí, depois, para cozer, é o demerara, que na verdade o demerara mesmo vem de beterraba, tá? Que nós misturamos beterraba com cana. Deixa eu esclarecer. O nosso açúcar vem de cana. O Brasil usa açúcar de cana de açúcar, né? A Europa usa açúcar de beterraba, tá? A América, por exemplo, latina é dividida, eles usam açúcar de, por exemplo, de agave, de frutinha agave. Vocês já ouviram xarope de agave? Não? Procura no supermercado, chama xarope de agave. Assim, ó. É tipo um mel, é líquido, chama agave. Assim, ó, agave. Mas ele substitui o açúcar, do cafezinho. Substitui o açúcar. Você só não pode cozer. Mas é carece. Então, mas ele rende, né? Um potezinho é caro, R$18, é caro. Mas ele rende, assim. E o sal? E o sal? Então, deixa eu terminar o assunto e a gente vai passar. Salute, relaxa. Eu gosto mais de salgado.
xarope de milho. O mel, né? O mel claro, aquele era de não é mel. Mas é de milho. Não é mel. O mel vem da abelha, beleza? O melado vem da cana-de-açúcar, tudo bem? Aí tem o açúcar que vem da cana, isso, rapadura. Aí vem o açúcar mascavo, o demerara que é da beterraba, no nosso caso mistura. E depois você tem o açúcar cristal, que é o açúcar que veio da cana, mas foi refinado. Foi adicionado muito produto químico. E o açúcar branco ou de mesa que nem deveria existir no planeta, né? E o orgânico? Muito menos na cesta É o básica. veneno. E o orgânico? O orgânico, ele é a linha de produção dele, que é orgânico. Quem que a gente tem aquele pacote orgânico mesmo? Se tem o selo do CIF, pode ser. O CE ou 7 é orgânico. Vou chegar. Ó, vamos lá, que a gente está perdendo a linha de pensamento. Vamos começar de novo. Estou no açúcar de beterraba, demerara ou açúcar de cana. Se é açúcar mascavo normal, vem de cana. Se é mascavo orgânico, ou qualquer um desses orgânicos, é que a produção dele é orgânica. O plantio, a colheita, não tem nada de produto químico. Se ele é só mascavo, ele pode até receber algum produto químico ou extração, enfim, de material de indústria, tudo bem? Aí fui para o mel da abelha, beleza? Melado da cana-de-açúcar, xarope de agave é uma frutinha da agave. Até aí eu falei as formas de açúcar, doçuras açúcares. Nesse intermediário do açúcar, quem não consome o açúcar mascavo pode consumir o cristal. O cristal, por exemplo, até o cristal vai bem. Menos pior. O que não dá nessa linha é açúcar branco e açúcar de mesa. Esses deveriam não existir na sua casa. Nem no idoso, nem na nossa. Até aí. Beleza? Aí eu parto para os adoçantes. Adoçantes foram feitos em laboratório, tem poder de doçura de 300%, 400% em menor valor calórico. Ou não tem valor calórico, valor de caloria no corpo, né? Então eu tenho 4 tipos de adoçantes, 5 na verdade hoje. Eu tenho sacarina, anota, sacarina, eu tenho ciclamato e eu tenho aspartame. Então, vou chegar lá. Esse daqui é de novo a minha briga com os médicos, tá? Tem um monte de médico que prescreve. Gente, esses 3 adoçantes são derivados do petróleo e já é provado cientificamente que causa Alzheimer. Ele diminui a conexão do cérebro, ele causa hipertensão, altamente, porque olha lá, está escrito aspartame de sódio. Sódio é sal. Além de ser derivado do petróleo, se adiciona um sal. Então causa hipertensão. Países de primeiro mundo não usam mais. Tá? Brasil ainda tem FIM, zero casas, né? Casinha amarela, vamos chegar lá. Beleza? Isso aqui banido da nossa casa. Né? Aí eu tenho 2 tipos de adoçantes que são de origem natural, derivados na natureza, que foi para o laboratório e teve uma transformação bioquímica, mas não tão maléfica. Por que não tão? Porque eu não posso, né? Eu tenho contato rotinas, não é aquela coisa de tomar banho de adoçante. Então entra o estévia, que é derivado do esterisídeo, e eu tenho, chegando no Brasil, sucralose. A estévia é uma planta. É uma planta. A gente mastiga coisa Doce, eu sei. Quando eu fui pra Índia, você na rua, você come ela. Uma hora que eles não olham, eles querem que venham os amigos. Sim, mas aí você limita e oferece uma coisa boa. Então, por exemplo, você vai fazer um brigadeiro. Faz brigadeiro de cenoura. É uma delícia, tem cara de brigadeiro, é super gostoso e é mais saudável do que o brigadeiro normal. Né? Aqui você também vai ouvir falar no Brasil de acesulfame K. Já ouviram? Não. Está chegando, está entrando no Brasil alguns produtos com acesulfame K. Assim, ó. Os nomes de acesulfame K. Assim, K separado. Os nomes de... Vocês não tem que fazer. Laboratório. Acesulfame K. Mas
poucos produtos ainda têm acesulfame-K. Os mais comuns é sucralose e estévia, tá? Estévia você pode dar para qualquer idoso, não causa hipertensão, não estou prescrevendo, estou orientando. Pode usar gestante. Esses adoçantes aqui passam via placenta e vão na formação de feto, comprovado cientificamente. Quando eu me formei há 20 anos atrás, a gente prescrevia, ele não sabia, ele pode discutir. E aí a sucralose ele tem que ter um controle de quantidade que você usa, porque ela é uma mistura da parte boa do estévia e uma versão mais bioquímica, mais laboratorial. Então você não pode comer em grande quantidade. Estévia é o melhor. Estévia é o melhor. E essa história que a amarga passou, né? Ah, amarga não. A amarga vida é parte do sucralose. Nada, 20 anos atrás eu não usava esse. E agora eu uso Igualzinho, a mesma coisa. é diabético? Pode. Diabético, na verdade, não usa nenhuma forma de açúcar, tá? Toda aquela primeira fala do açúcar, nenhum tipo. Nem mascavo orgânico, nem estévia, nem demerara, não usa nada. É bom também, ele tem um controle de quantidade por dia, mas é legal. Assim, entrar a polemizar um pouco, a questão da dieta cetogênica, que entra na questão de açúcar, ela seria ideal para... o açúcar seria o que movimenta o câncer, que alimenta as células para, digamos, é isso mesmo? É assim. Daqui a pouco você vai ver comigo na pirâmide alimentar, essa pergunta dele é muito importante, tá? A questão do câncer, da molécula de câncer. O que acontece? A gente é um carro e você pode colocar no seu carro álcool, diesel ou gasolina. Você pode ter 3 tipos de combustível no seu corpo para dar energia para o seu corpo, seu coração bater, cérebro funcionar, seu músculo, né, trabalhar. Ah, mas aí isso vem da onde? Essa energia, essa gasolina, esse petróleo, vem da onde? Ele pode vir de moléculas de açúcar. Então, quando eu uso qualquer forma de açúcar, açúcar branco, mascavo, demerara, açúcar, não adoçante, açúcar. E quando eu uso aqui, você vai ver comigo, que é arroz, batata, trigo, centeio, cevada, milho, carboidrato que vai virar açúcar. Porque uma batata, a molécula dela é assim, ó, são duas células juntas, duas moléculas juntas. O açúcar é uma só, mas é a mesma. O que acontece é que quando eu como batata, trigo, centeio, milho, aveia, eu tenho que dividir primeiro em duas, para depois uma molécula entrar na célula e dar energia. Então a gente fala que batata e açúcar é a mesma coisa bioquimicamente falando, do corpo, como fonte de energia. Tudo bem até aí? Então se eu comer, olha só, pão de trigo e colocar mel, eu tenho 2 fontes de açúcar, formas de carboidratos, tá? Se eu colocar uma gordura nesse pão, uma fonte de lipídios de gordura, por exemplo, uma manteiga, eu teria um terceiro combustível junto. Então, se eu comer trigo com mel, eu tenho gasolina e diesel. Se eu passar manteiga, eu tenho álcool. E aí eu boto 3 tipos de combustível no meu carro. Tá? O que é a dieta cetogênica? Você retira toda forma de carboidrato, açúcar. Fica só na proteína, né? Você fica só na gordura boa, ninguém está prescrevendo bacon, toicinho, torresco, né? Gordura vegetal, gordura boa, e proteína, animal no caso. Tá? Aí, onde que vai queimar as gordurinhas? Bordinha fica vai queimar através dessa lipólise que a gente fala. Então, por isso que a dieta cetogênica, ela realmente dá uma enxugadinha.
A noiva louca que não entra no vestido e precisa de uma semana para emagrecer 10 quilos. Tira o carboidrato totalmente. Você tem consequências? Tem. Você tem dor de cabeça, você tem halitose, você tem um pouco de, não fraqueza de desmaiar, mas até o seu corpo mudar, quando você muda o carro, você bota álcool, você põe gasolina, vai um pouquinho, aqui acontece a mesma coisa. Até sua boca. Pega o pão, passa a manteiga e põe o mel em cima e come. Aí eu gosto de ter energia. Aí é uma Aí tem que sair correndo. Não sei se eu respondi. Não, a minha dúvida maior seria na produção, ela alimenta, o açúcar em geral alimenta as células do câncer. É isso? Que eu vi até um nutricionista falando. Essa pergunta, vamos lá, essa pergunta dele é muito legal. Hoje tem um dos estudos mais antigos, porque estudo mesmo tem que ter no mínimo 30, tem que ter 3 anos para ter uma boa publicação e um número bom de participantes, né? Essa pesquisa que você deve estar falando é a mesma que tem sido divulgada, mostrou que determinados produtos são os mais cancerígenos. Porque o que é o câncer? A cada 21 dias, 28 dias, você divide. Você tem uma célula que tem DNA, RNA, que leva a cor de cabelo, olho, pele, leva a sua genética. E aí, quando você divide essa célula em duas, você divide errado. Você divide ela de forma errada. E aí acontece a metástase, câncer que a gente fala. Então, por isso que todo mundo está sensível a ter um câncer. Porque todo mundo divide célula a vários momentos. Na hora de você dividir, você dividiu errado. Esse estudo que você está falando mostrou que quem tem maior consumo de farinha branca, trigo branco, refinado, açúcar branco, né, que seria a forma de pior açúcar, muita medicação, né, que altera essa divisão celular. São 5 brancos, farinha, açúcar, remédio, drogas ilícitas e tem mais um. São 5 elementos ali que dividiria essa célula mais errada e você correria o maior risco de ter câncer. No alimento é o açúcar. Então, eu não me lembro das 5. Não, eu vi uma outra forma. Branca, essas duas eu tenho certeza, medicação, que algumas medicações. Cocaína. Isso, aí as drogas brancas, cocaína, heroína, e tem mais um. Qual foi? Álcool? Não é o álcool. Até o estudo leva o nome, os 5 brancos no sal. Sal, perfeito. Sódio. É 3 produtos que a gente não pode consumir. Sal, açúcar e cocaína. É. É que assim, você está sensível a isso, né? Você fala, vou comer orgânico, aí você vai para o hidropônico, que é cultivado na água, mas a hidroponia, você não sabe o que eles botam Eles naquela colocam, água. mais químico lá. Então é muito raro. Aí o último item é a saúde humana, né? Que é a questão, então, a gente fala muito com o idoso de tratar a doença, né? Mas nós estamos numa fase que a gente previne doença, que você pode usar determinados alimentos ou não usar para não ter tanto problema, né? Que nem sal, né? Que a gente falava para refinado, açúcar refinado, mas você já não usa, você já previne doença, né? Esse é um conceito, eu queria copiar esse conceito, porque vocês vão usar bastante ele. É bem legal. Só esse, copia que é bem legal. Ele fala da nutrição, ele fala que a nutrição, então, é a ingesta de alimentos, conforme a necessidade do seu corpo. Uma dieta equilibrada, balanceada, é a pedra fundamental de uma boa saúde. Aí, que eu falei da DCNT, doenças crônicas não transmissíveis. Assim.